Em seu relacionamento amoroso, você tem a impressão de que muitas vezes você comunica algo ao seu parceiro ou parceira e tem a nítida impressão de que não está sendo ouvido ou compreendido? Isto acontece por muitos motivos. Um deles é porque homens e mulheres possuem diferentes estilos de comunicação. As mulheres, por exemplo, tendem a ser mais abertas ao diálogo. E é por esse motivo que quando o assunto a ser tratado é o famoso DR, ou seja, discutir a relação, as mulheres geralmente pensam o seguinte: o casamento vai dar certo enquanto estivermos falando sobre ele. Enquanto os maridos afirmam: o relacionamento não vai funcionar enquanto ficarmos discutindo sobre ele. Por isso, na hora de solucionar um problema, os homens querem chegar a uma solução rápida e prática. Já as mulheres se mostram dispostas a esgotar o assunto discutindo a fundo sobre o problema. Outra diferença bem característica: as mulheres gostam de fazer perguntas, o que causa certa irritação nos homens, porque para eles as perguntas podem representar intromissão e invasão de privacidade. Porém, para as mulheres, as perguntas nem sempre objetivam futricar a vida do parceiro, mas são um meio de buscar intimidade e uma forma de expressar carinho e preocupação. As mulheres, então, usam as perguntas como uma ponte que visa manter a conversa e se conectar afetivamente aos seus maridos. Mas nós, homens, cabeças duras, temos certas dificuldades em prestar atenção ao que nossas mulheres dizem, principalmente quando o assunto não é do nosso interesse. Já as mulheres demonstram atenção ao que o marido fala pelo modo como olha para ele ou pelas suas expressões faciais ou verbais que denotam atenção e interesse. A mulher assim se comporta para encorajar as respostas do companheiro. O homem, por sua vez, expressa atenção com mais facilidade ao diálogo quando concorda com o que sua mulher diz. Esta é a razão pela qual, geralmente, os homens têm dificuldades para dar respostas às suas mulheres. Às vezes, quando a mulher diz algo ao marido, ele fica quieto, pensativo, olhando para o nada, sem expressar nenhum gesto ou resposta verbal. Isso não significa sempre que o homem não ouviu o que a mulher disse, mas esse comportamento tipicamente masculino faz a mulher se sentir ignorada e desprezada. Por isso, o homem precisa fazer sua mulher perceber que ele está prestando atenção ao que ela diz. Ele pode fazer isso olhando nos olhos dela, acenando com a cabeça afirmativamente ou emitindo expressões verbais do tipo ou estou entendendo. Outro problema na comunicação conjugal é o jeitão agressivo do homem se expressar. Para o homem, a maneira agressiva de falar pode ser simplesmente uma forma normal de conversar. Mas para a mulher, a brutalidade do marido no modo de falar é interpretada como uma agressão a ela. Outro problema de comunicação é o aparente sentimento de superioridade nos homens. Quando você estiver numa roda de conversa entre casais, observe como os homens dão maior número de explicações sobre os acontecimentos do que as mulheres. É por isso que algumas esposas se sentem diminuídas com aquele ar de senhor sabe tudo do marido. Mas às vezes, as opiniões do marido significam apenas o seu estilo masculino de se comunicar e não um ar de superioridade dele. Outra diferença nos estilos de comunicação. Muito mais do que as mulheres, os homens têm o costume de tecer comentários durante as conversas sem esperar que a outra pessoa termine de falar. Essas interrupções incomodam as mulheres que vivem a reclamar. Meu marido sempre me interrompe, ou então ele nunca me escuta.
Os homens e mulheres costumam também divergir na forma de reagir aos problemas de cada um. A esposa, quando compartilha um problema com o marido, ela espera que ele se mostre simpático e compreensivo. Mas se o marido começar a propor soluções práticas de como resolver a questão, ou explicações sobre onde a esposa possa estar errada, ela então pode se sentir confundida, desrespeitada ou até mesmo criticada. Nesses momentos, o que a mulher precisa é apenas a compreensão e o ombro amigo do seu homem, e não das suas explicações. E quando o assunto é o desabafo? Bem, neste caso, curiosamente, as mulheres estão sempre mais dispostas a falar sobre os detalhes íntimos de suas vidas com outras mulheres. Elas costumam conversar entre si sobre seus problemas, a compartilhar suas vivências e a consolar umas às outras. Certa pesquisa demonstrou que 69% das mulheres disseram que se ficassem tristes, elas preferiam revelar o que sentiam às melhores amigas do que aos maridos ou namorados. Nós, homens, não gostamos muito de conversar sobre assuntos íntimos. Nós preferimos conversar sobre temas como esporte ou política. Por outro lado, os homens costumam ser mais confidentes com suas mulheres do que com outras pessoas. E quando o marido abre o coração para sua mulher, faz ela se sentir a sua melhor amiga, o que enche ela de alegria e de satisfação conjugal. A comunicação conjugal é tão importante que a Bíblia tem muito a dizer a respeito. Nas Escrituras, as mulheres, por terem uma disposição maior em discutir os problemas da relação, são orientadas a fazer isso com mansidão e moderação, pois, ao contrário, conforme diz o livro de Provérbios, é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Ou seja, o problema nem sempre é o que a mulher fala, mas como ela fala. E quanto aos homens? Bem, pelo fato dos homens tenderem a falar com certa rispidez ou brutalidade, Paulo, no Novo Testamento, ordena aos maridos a não tratar suas mulheres com amargura e grosseria. Mas, afinal de contas, qual é a utilidade em saber a respeito dessas diferenças de estilo de comunicação entre homens e mulheres? A vantagem é que, ao tomarmos conhecimento dessas diferenças, teremos a consciência de que nem sempre elas são causadas por más intenções, ou por falta de respeito, ou ainda por desinteresse da pessoa amada. É uma forma de ajudar o homem e a mulher a compreender o estilo de falar de cada um, e também uma maneira de melhorar o relacionamento, aprendendo a sincronizar e adaptar os estilos de comunicação um do outro.